não é o querer que vai fazer você alcançar, é o ser através do querer. Como assim? Eu explico. Pensa em uma área da sua vida que você almeja buscar um resultado específico. Pode ser na saúde, pode ser no relacionamento, pode ser no lado financeiro, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa que você queira muito. E esse querer não é o que vai te levar a alcançar esse resultado específico. Você precisa estar na frequência correta desse querer. Tudo no universo é uma frequência, é uma estação, como se fosse uma estação de rádio ou uma conexão de Wi-Fi, que você entra em acordo, em sincronicidade, e aí acontece no fluxo, no flow, como dizem. Então, às vezes você deseja, e eu sei que você deseja, eu também desejo. Eu acho que esse é o maior construto do ser humano aqui na terceira dimensão, encarnado nesse planeta. É desenvolver essa habilidade, que não é uma habilidade, é uma coisa que já está dentro de nós. A manifestação, a criação, a prosperidade em conseguir aquilo que queremos é uma coisa que já faz parte do nosso eu, mas do nosso eu mais íntimo, aquele que consegue diariamente e com legitimidade e com transparência se conectar com aquilo. Não é sobre pedir, não é sobre merecer e também não é sobre acreditar somente, é sobre vibrar. É sobre ter uma certeza absoluta de que aquilo que você deseja, não importa o que seja, já é uma realidade. Porque é uma realidade. Em algum paralelo da realidade que você vive hoje, isso já acontece, isso já é uma possibilidade. E para que vire no plano físico, você precisa ir por este caminho, se conectar com essa corrente e manifestar o que você tanto deseja. Não é fácil. Não vou dizer para você que você vai fazer isso em um piscar de olhos, mas há uma possibilidade e um treino. Você precisa estar conectada, com a sincronicidade do seu próprio eu, do seu eu superior, aquele que te manda uma mensagem sutil, aquele que te mostra um caminho e você pensa, nossa, que doideira, que eu pensei nisso, que ideia mais estapafúrdia que eu tive. E aí você deixa passar. E às vezes aquela ideia estapafúrdia, às vezes aquela intuição, aquele sonho, aquela pessoa, aquele convite, aquele momento, que é talvez o caminho, o passo que você precisa dar para chegar nesse querer. Não adianta você acordar todos os dias querendo muito, orando, pedindo, clamando por um resultado. Se você não tiver nessa frequência, se você não acreditar com todas as suas células e visualizar como se fosse real, não vai acontecer. Não vai acontecer simples assim. Não é por maldade do universo, não é por punição, não é porque você não merece, não é porque você não é boa o suficiente. É porque você está em uma outra frequência. Você está vibrando mais baixo do que aquilo que você deseja. E não existe difícil ou até impossível na sincronicidade universal. Existem frequências diferentes. E isso dá para ser ajustado, isso precisa ser ajustado diariamente. E às vezes você pode estar aí pensando assim, mas eu tenho tão pouco recurso no momento, eu tenho tão poucas ferramentas para começar a executar o que eu preciso fazer para chegar no resultado que eu tanto espero. E aí você encalha, e aí você freia, e aí você procrastina, e aí nada acontece, porque você não entrou na frequência do fluxo. Porque depois que você tem o pensamento, o sentimento, o próximo passo é a ação em direção àquilo. E quando a gente começa a dar os passos em direção àquilo, às vezes sim, com pouco recurso, com poucas ferramentas, com pouco conhecimento, nada é em vão. Você começa e você começa a perceber
que automaticamente as coisas vão se encaixando. Aparece uma pessoa, aparece um recurso, aparece uma ideia nova, aparece uma ferramenta diferente e você começa a ultrapassar os seus próprios limites. E aí você começa a ter uma sensação de que você pode mais. E aí esse querer começa a alinhar com uma frequência de possibilidades. É como se você ganhasse uma força, mas não é uma força que vem de fora, é uma força que já está dentro de você, mas ela está adormecida, ela está esquecida, justamente porque você não está alinhada. Você está distraída o tempo inteiro, você está ocupada, está preocupada sempre com alguma situação que não é a frequência que você tem que estar. Porque nem sempre é sobre fazer mais, se desgastar muito, doar infinitamente. É sobre fazer e estar na frequência certa de sentimentos, de vibração energética, de conexão com a sua própria espiritualidade. E às vezes esse construto fica difícil porque foi uma formação de padrões, de caixas, de dogmas, de crenças que já está tão forte em você que você confunde isso com o seu próprio ser. Esse vídeo breve que eu estou colocando hoje para você vale como uma experiência minha também, porque eu também estou em um processo de construir o que eu desejo. E eu já ouvi muitas vezes que o que eu desejo é totalmente fora de alcance. E quando eu parei de dar ouvidos a essas vozes, eu percebi que eu sou muito mais forte do que eu imaginava, que eu tenho muito mais poder do que eu imaginava, muito mais conhecimento e capacidades. E dia após dia eu alinho a minha frequência. Eu alinho o meu eu interno, a minha alma, o meu coração, o meu chamado com a frequência do universo. E óbvio que as coisas não acontecem assim do dia para a noite, mas elas também não são a perder de vista. Elas podem acontecer a curto prazo. Vai depender do treino da sua conexão, o seu estado de presença, de trazer de volta a sua atenção, o seu sentir, a sua conexão para dar, luz, para dar ouvidos, para dar visão, para a sincronicidade do universo te mostrando o caminho. Porque você não vai receber um WhatsApp escrito aí: universo, faça isso agora, dê esse passo, converse com essa pessoa, leia esse livro, eu tô tentando te falar alguma coisa. Ou vai te mandar um áudio, isso não vai acontecer. É sutil. Você tem que estar muito plena de você, você tem que conhecer a sua energia. Eu acho que é sobre isso. A gente conhece a nossa energia. Quando a gente conhece a nossa energia, a gente sabe quando a frequência foi destoada, quando o canal, quando a estação do rádio ou a rede do Wi-Fi foi desconectada e está tentando plugar em outra rede. Quando você está plena, quando você pratica, uma meditação, uma respiração consciente, um jejum, um silêncio, quando você se volta para você como sua prioridade, como seu maior projeto, você percebe quando algo saiu da sua energia, quando essa sintonia está com chiado. E aí automaticamente parece que as coisas começam a dar errado, mas não existe errado no plano universal, existe aprendizado. E quando você aprende a retornar para a sua frequência, para a sua energia, o pouco que você faz, que você considera pouco, que eu sei que você considera pouco, porque eu também sou assim. Parece que você está fazendo algo e aquele algo não é suficiente em proporção ao tamanho do desejo que você quer alcançar. Mas acredite, é grande. Todo passo é importante. Se você estiver alinhada, se você estiver seguindo o seu coração e não a sua mente, se você estiver dando ouvidos a você mesma e não aos outros, você vai perceber que os pequenos passos são grandes vitórias. E essas grandes vitórias dentro de pequenos dias fazem quem você é no momento.
uma pessoa forte, resiliente, alinhada, que sabe o que quer. E principalmente, que sabe que é possível. E não é sobre merecimento, gente. Não é sobre ser bom ou ruim. É sobre estar na frequência certa daquilo que você busca. Comenta aqui. Você acha que você está na frequência? Você quer saber mais sobre isso? Sobre ferramentas que vão te ajudar a alinhar essa frequência para que você conquiste o seu querer com menos esforço? Porque não é sobre fazer mais, é sobre fazer o necessário com alinhamento cósmico. E não é pensar positivo, escrever em um papel e entregar para o universo, é viver isso. É ter uma convicção tão certa de que você não está sozinha, que o plano físico que nos rodeia é um detalhe ínfimo da nossa existência e que existe uma legião, uma galera com você apoiando o seu servir, o seu momento, o seu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto espírito. Quando você sente isso e você acredita nisso, você alinha. E aí você vai dando os pequenos passos. O que você não pode fazer de maneira nenhuma é estacionar. É achar que é inalcançável, é achar que você não tem a ferramenta suficiente, é achar que você não tem a capacidade e estagnar. Todo mundo tem um servir. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um talento que alguém precisa nesse momento. E você às vezes está se distraindo com o talento errado, com o servir equivocado, e isso está gerando dor, sofrimento. E aí, se você trouxer isso para o gancho da sua saúde, você vai perceber o quão desalinhada você tá. Você deseja muito uma coisa, mas a sua frequência não está alinhada. Você não acredita que é capaz, você acha que você veio com defeito, você acha que é a sua genética falando que você precisa estar doente, estar cansado e não tem como escapar disso. E aí você simplesmente se entrega para a frequência mais baixa. E aí o resultado vai ser sempre mais baixo. Espero que você tenha gostado desse breve vídeo. Até amanhã.